Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à plenitude de amor que encontramos nesta casa bendita. E vamos assim nos preparando para a mensagem de hoje, cerrando os nossos olhos, se imaginando aqui em nosso auditório, sentindo a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, sentindo a presença das freirinhas do campanário. Vamos amorosamente saudando a todas elas, saudando Irmã Teresa, Irmã Rosário e nossa veneranda Joana, sentindo em nossos corações a paz, a esperança sendo revivida em nós. Vamos saudando a todas as fraternidades do espaço, e ao Mestre Jesus, porque em Teu nome, Jesus, nos unimos em torno do Teu Evangelho de amor, para aprendermos a sermos seres melhores, a evoluirmos. Mestre Jesus, leve as nossas intenções, os nossos agradecimentos e os nossos pedidos ao Pai, Senhor da vida, causa primeira de tudo e de todos, inteligência suprema, amor em plenitude. Receba a nossa prece, ó Senhor, quando dizemos juntos de Jesus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas afasta-nos, Senhor, de nós todo o mal, principalmente aquele que ainda habita dentro de nós. Pois Teus são o reino, o poder e a glória, para toda a eternidade. E vamos assim convidando os nossos irmãos ao início do nosso trabalho com o passe coletivo. Neste momento pedimos a todos que fechem os seus olhos, que permaneçam bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais que com certeza já se fazem presentes na casa de cada um de vocês. Pedimos a doação das energias para que possibilitem o passe, captando todas essas energias e direcionando a estes assistidos pela espiritualidade maior. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem às equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH,
que se liguem neste momento às equipes deste passe. Vamos sentindo a projeção da luz rosa que envolve suavemente a cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando neste momento. E agradecemos que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem às equipes espirituais destinadas a este tratamento nesse instante. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo a envolver encarnados e desencarnados. Pedimos projeção da luz azul envolvendo o coração e a mente de cada um. Rogamos às equipes espirituais que procedam ao corte das ligações que se fizerem necessários com a luz laser do Cristo. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa claro envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. O amarelo no frontal para fortalecer os nossos bons pensamentos. E maior força de vontade e melhor ligação com o nosso mentor individual. Vamos neste momento, envolvendo a cada um dos assistidos, numa cúpula rosa clara brilhante que os envolve da cabeça aos pés, para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem às equipes médicas espirituais que neste momento já se fazem presentes. Rogamos a projeção de um verde envolvente que se perfaz por todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando aonde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo a todos nesse instante, para que alcancem o fortalecimento físico e espiritual necessário. E também agradecemos às equipes, que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos neste momento envolvidos pelas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento pelo tempo que for necessário. Agradecemos do fundo dos nossos corações a todas as equipes espirituais espalhadas pelos todos os lares, pelos tratamentos realizados neste momento. E convidamos a todos a abrirem vossas mentes e corações para a palestra que se iniciará, pois ela também é parte do nosso tratamento. Que assim seja, graças a Deus. E neste momento envolvemos nossa querida Mônica, que trará a mensagem deste dia. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que o amor e que a paz de Jesus nos envolva uma vez mais. Amados irmãos, que alegria, que festa nessa casa hoje, essa semana, este mês, porque a casa de Joana completa 47 anos, aniversário da nossa casa.
Pensar que há 47 anos aquelas mulheres desinteressadas se reuniam numa casa, num lar, simplesmente para orar. Simplesmente. E essa palavra simplesmente fez com que se tornasse uma casa como essa. O vínculo com a espiritualidade, com Jesus e com Deus, cresceu tanto, contagiou, chamou espiritualidade maior. E aqui está, uma casa de amor, uma casa de bênçãos, onde temos por semana, podemos dizer assim, milhares de assistidos, centenas e quase milhares de alunos, desde a evangelização infantil até todos os cursos desta casa, centenas de trabalhadores e ainda um trabalho, além de outros vários trabalhos sociais, mas um trabalho lindíssimo coligado a ela, que é o da Casa de Lucas, que auxilia e que conduz crianças, mais de 100 crianças, dando a elas a oportunidade de conhecerem o caráter e de se transformarem em homens e mulheres de bem. Então, uma casa como essa só pode receber o nosso amor e os parabéns. Então, em sinal de amor a ela, vamos falar com carinho, para que este carinho contagie muitas pessoas. E que essas pessoas possam contagiar outras e o amor crescer. Pois estamos encarnados nesta terra de Santa Cruz, neste querido Brasil, que foi escolhido por Jesus e não foi o acaso. Jesus escolheu este país para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que um momento como esse, um momento de transição planetária, iria precisar de um país gigante, não somente no tamanho, mas gigante, no sentido de humanidade, no sentido da fé e da demonstração da tolerância religiosa. Pois, observem, aqui qualquer pessoa pode desenvolver, pode acreditar em qualquer religião. Isso, para nós, é normal, o que é diferente em outros países. Então, Jesus utilizou a razão. Ele utilizou a razão para destinar este país, que tem o formato de um coração, para implantar a semente do teu amor, da fé. Porque ele sabia que aqui frutificaria. Então, falando em fé e razão, o poder da fé e da razão nas nossas vidas. Agora nós já falamos de Jesus, que ele utilizou a fé e a razão no nosso país. Não há escolhidos no sentido de preferidos do Pai. Não há. Todos somos iguais. A lei de causa e efeito impera. Então, as adversidades estão aí, os problemas e as dificuldades, as alegrias e as tristezas. E aí nós vamos pensar,
Na verdade, está tudo certo, mas nós é que entendemos que está tudo errado nas nossas vidas. Ou no momento planetário, ou no momento do Brasil. É que nós temos um ângulo de visão muito diferente. Então, vamos começar a entender. Uma casa como essa nos oferta o conhecimento. Então, vamos, através do conhecimento, entender tudo o que acontece para que o nosso dia a dia fique mais leve. Jesus nos disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O que Jesus quis dizer com isso? Que a partir do momento que nós conhecermos o que há e o que é, seremos libertos. Libertos do quê? Vamos lá. O que a fé pode fazer por nós? O que a razão pode fazer por nós? Vamos pensar a respeito disso. Nós ouvimos falar muito de fé, ouvimos muito falar de razão. Ela pode mudar nossas vidas? Elas podem mudar nossas vidas? Sim, podem mudar nossas vidas. Ou o poder da fé, vamos falar diferente, o poder da fé vai mudar a sua vida? O poder da razão vai mudar a sua vida? Não. Se você continuar agindo da mesma maneira. Mas o poder da fé vai mudar a sua vida se você tiver vontade e disposição para mudar. Para pensar diferente, para abrir os horizontes, para raciocinar, para permitir ver o outro, para permitir ver o diferente. Vamos entender assim. Muitas vezes a gente oculta os fatos, a gente não quer enxergar, né? Mas às vezes a gente também não foi orientado a enxergar. Vamos imaginar a pessoa que tem medo do escuro. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira tendo medo do escuro. Ora, agora é dia, está claro. Daqui a algumas horas, esse salão vai estar escuro. Qual a diferença desse salão no claro e no escuro? Simplesmente a ausência de luz. E por que a pessoa teria medo de escuro, se é só a ausência de luz? Então aí a gente vai entrar com a razão. Se eu tenho medo de escuro, eu preciso procurar um motivo. Por quê? Então eu vou entrar com a razão. Vamos colocar a razão em benefício a nós mesmos. Por que eu tenho medo de escuro? E vamos tentar buscar. Se nós não encontrarmos no nosso íntimo o porquê, vamos procurar auxílio. Seja com um profissional, seja num centro espírita. Vamos buscar. Pode ter sido um trauma de infância, pode ser uma causa espiritual, pode ser uma causa emocional, uma causa orgânica. Então, vejam, o poder da razão. Você cuidando, você identificando a fonte do problema, você não vai ter mais o medo do escuro. Porque você vai entender que não tem necessidade de sentir medo. Você vai conseguir entrar, estamos falando do salão, você vai conseguir entrar no salão à noite, sem luz, ou durante o dia, com a luz. Vamos imaginar uma pessoa que nasceu sem parte do braço, sem essa parte do antebraço.
Se essa pessoa tiver uma vontade imensa de ter a outra parte do braço e ficar só pensando, Senhor, eu gostaria de ter essa parte do braço, eu não tenho, e ficar se lamentando e não fizer nada, a vida dela vai continuar a mesma durante os anos que ela viver. Não vai nascer. Biologicamente, cientificamente, não é como a unha, como o cabelo que nasce um outro membro. Agora, se ela utilizar a razão, for ao médico, pedir orientação e ele encaminhar para que ela possa fazer uma prótese, para que ela possa, se ela não tiver recursos financeiros, para que ela possa buscar uma ONG ou mesmo através do governo e conseguir esta prótese, aí vai estar utilizando a razão através da medicina, da ciência e a fé para conseguir este feito. Vou contar uma história para vocês. Essa história é verídica. Essa pessoa é um conhecido meu. Ele tinha muita vontade de ser médico, mas ele não tinha condições financeiras. Então, ele fez a faculdade, uma faculdade de matemática na década de 80. E a vontade dele era tanta que ele utilizou a razão. Ele não tinha recursos, o pai dele havia falecido, ele tinha que ajudar em casa, mas ele pensou, minha vontade é tanta de ser médico, eu vou fazer o seguinte, eu vou lecionar e vou guardar o máximo de dinheiro possível durante tantos anos. Como ele fez matemática, então para ele era muito fácil fazer essas contas. Então ali ele fez, durante tantos anos eu vou juntar uma quantia. Quando eu tiver essa determinada quantia, eu sei que eu consigo entrar na faculdade e que vai dar quase para eu terminar essa faculdade. E aí lá na frente eu consigo algum emprego. E assim ele fez. Hoje, meus irmãos, ele é médico. E eu o conheci estudando na década de 90. Ele fazia medicina e trabalhava 4 horas, ele já estava no final da faculdade. Ele trabalhava 4 horas para uma empresa de informática. E ganhou o seu dinheirinho para concluir a faculdade. Então, o que ele fez? Ele utilizou a razão, ele pensou, ele calculou, ele projetou o seu futuro e ele teve fé que ele ia conseguir, e ele venceu e ele conseguiu. Olha aí o que a fé e a razão pode fazer na sua vida, na minha vida, na vida de cada um. E aí a gente vai pensar a respeito do conhecimento. A doutrina espírita, ela traz um conhecimento vasto para nós. E esse conhecimento faz com que nós dilatemos a nossa capacidade de pensar, nós dilatemos os horizontes. E conforme nós vamos conhecendo, nós vamos deixando tabus para trás e pensamentos equivocados. Assim como o pensamento do suicídio. O que os espíritos colocam para nós? O que acontece quando tiramos nossas vidas físicas? Quando chegamos do lado de lá, o problema não acaba. Não adianta a gente cessar a vida física, porque chegando do lado de lá a gente vai ter um acúmulo de problemas. E nós vamos ficar num local chamado Vale dos Suicidas, até o período em que era para ficarmos aqui na Terra. Se tiramos a nossa vida aos 40 anos e iríamos viver até os 60, esse período de 20, ficaremos ali no vale.
Então, o conhecimento, a razão faz com que nós pensemos antes de agir. A fé é um sentimento que mobiliza energias. Quando nós já temos o conhecimento, quando nós já temos a capacidade de entender, aí nós vamos movimentar essas energias, assim como Paulo. Imaginemos Paulo de Tarso. Se Paulo de Tarso não tivesse fé, ele não teria divulgado a doutrina do Cristo. Ele não teria divulgado em tantos países, porque cada local que ele ia, ele era apedrejado, meus irmãos. Que situação difícil para ele. Imaginemos, quando nós recebemos uma palavra torta, né, uma resposta que a gente não gosta, quando a gente sabe que está certo, a gente já fica super triste. Então, imaginemos Paulo, mas ele não desanimou. Ele movimentava essas energias, ele se recarregava com a fé. Por quê? Ele tinha convicção daquilo que ele estava pregando. Porque existia razão nas palavras do Cristo. E a fé fazia com que ele não desistisse. Tanto é que ele não desistiu e o legado está aí por 2000 anos. O nosso amado Jesus, ele também trabalhava com a fé e com a razão. Ele, quando ele dava as respostas a quem o colocava na parede, os fariseus, os saduceus, ele utilizava a razão nas respostas dele. As respostas eram sempre muito sábias, as atitudes assertivas. Mas Jesus tinha muita fé. E essa fé fez com que ele, no momento do Gólgota, naquele momento da crucificação, aquele momento que ele foi açoitado, ele não desistisse da humanidade. Porque ele que só fez o bem, só o bem, que trouxe o amor verdadeiro, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi pregado numa cruz e ali ele morreu. Mas ele continuou com a fé em Deus, porque ele sabia que aquele exemplo iria perpetuar. Então o exemplo dele fez com que até hoje nós nos lembrássemos, fez com que nós pensássemos, refletíssemos. A fé vale a pena, meus irmãos. E tudo nessa vida passa. E Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que ele quer dizer com isso? Que se a gente buscar o conhecimento, se a gente for atrás daquilo, da nossa dúvida, a gente vai encontrar resposta. De alguma maneira. Talvez a resposta não seja aquela que a gente queira. Porque muitas vezes nos comportamos como crianças mimadas. A gente quer sempre o sim. Mas às vezes a resposta de Deus é não. Muitas vezes a resposta de Deus para nós é não. E esse não é justamente para nos colocar nos trilhos, para nos ajudar a prosseguir e para enfrentar os problemas. E para encerrar, eu vou fazer aqui uma leitura do Evangelho por Emmanuel,
Comentários ao Evangelho segundo João, psicografias de Chico Xavier, é um livro da FEB. Diante da fé. Caminho da paz. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome que atormentava o grupo tribal, a peste que dizimava populações, o primitivismo que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância que alentava as trevas do espírito, o insultamento que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade que categorizava o trabalho à conta da humilhação e penitência, o cativeiro que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, a guerra que suprime a paz e a justiça, a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insultamento. Progrediram os princípios morais, e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência e nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz, porquanto a guerra, monstro de 1000 faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente, sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo que nos advertiu, convincente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E assim, agradecemos as palavras de Emmanuel sobre a reflexão do Evangelho de João e as palavras do Cristo. Que Jesus os abençoe, que assim seja.
meus queridos, sobre as belas reflexões do uso consciente da fé e da razão, que juntas podem ser evidenciadas no amor de Jesus. Que este amor toque nesse instante o coração e a mente de cada um, que envolva os lares, os familiares, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso tão amado Brasil, e gotas deste amor circulem o nosso planeta azul. Pai, abençoa-nos nesse instante e faça-nos seguidores das promessas do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.